Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, Rede de Farmácia São João e Hipermix. Muito boa noite a todos, estamos no ar com um programa especial hoje sobre o desfile em Brasília do 7 de setembro. A representatividade deste desfile, a organização, a expectativa do público, os eixos do desfile, os militares que estarão desfilando, o horário que o público deve chegar, quanto tempo vai ser o desfile, a ordem do desfile, o ponto alto, enfim... Tudo que envolve o 7 de setembro, nós vamos falar no programa de hoje, comigo, Voltaire Santos, que estou na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao lado do ministro Paulo Pimenta, que tem esta responsabilidade também de promover esse desfile 7 de setembro, mas hoje nós temos a honra de receber aqui no programa o General Carmona. Ele é comandante militar do Planalto, responde pelo Comando Militar do Planalto, e o General Carmona vai responder sobre o desfile, sobre a organização, a expectativa. Primeiramente, General Carmona, boa noite e obrigado por atender as rádios de todo o Brasil, Voz do Brasil, mas as rádios de todo o Brasil que usam o conteúdo da SECOM, da Presidência da República. Seja bem-vindo, General Carmona. Muito boa noite. Muito boa noite, sou Voltaire Santos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho do que vai acontecer no nosso 7 de setembro. Quinta-feira, 9 horas da manhã, direto da esplanada dos ministérios, vem aí o 7 de setembro. Um 7 de setembro simbólico, né? O presidente Lula voltou à presidência. Mas a gente vai fazer algumas perguntas de serviço para o General Carmona, para você entender, você que é de Brasília, você que é aqui da região, você que vai acompanhar. Primeiramente, General Carmona, explica para nós qual a expectativa de público para este desfile. Bem, há uma expectativa de cerca de 30 mil pessoas estarem acompanhando aí o desfile do 7 de setembro aqui em Brasília. 30 mil pessoas, isso nas arquibancadas. Nós estamos ali montando um dispositivo para receber essa quantidade de cidadãos aí brasileiros. É, um bom público no 7 de setembro. E General Carmona, nos explica, porque nesse ano tem uma grande novidade. O 7 de setembro, como a gente tem visto nas projeções, nos ministérios, na divulgação, com a própria imprensa trabalhando, o 7 de setembro esse ano vai ter alguns eixos do desfile. Que eixos são esses, General Carmona, do Comando Militar do Planalto? Exato. Então, a pedido da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, nós vamos realizar 4 eixos temáticos, ressaltando o trabalho das Forças Armadas em prol da sociedade brasileira. Então, o primeiro deles chama-se Paz e Soberania, onde nós vamos estar com integrantes das Forças Armadas que estiveram presentes em missões de paz das Nações Unidas, e bem como para homenagear os nossos febianos da Segunda Guerra Mundial, teremos a participação de associações que cultuam a memória da Força Expedicionária Brasileira. Realmente é algo que chama atenção, né, Carmona? Porque são eixos que vão chamar atenção. Uma curiosidade que a gente tem, General Carmona, é sobre a quantidade de militares que estarão desfilando. Já há uma expectativa sobre a quantidade de militares no 7 de setembro aqui em Brasília, General Carmona? Sim, nós vamos estar desfilando com mais de 2 mil militares e estaremos aí com integrantes das 3 Forças Armadas, o Colégio Militar Tiradentes, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e também teremos, além dos militares, diversos integrantes das escolas do governo do Distrito Federal. Quantos militares? Nós teremos um total de 2.000
627 militares. Esses militares ficam aqui em Brasília ou tem militares que vêm de outros estados também para o desfile? Sim, nós temos tropas que estão vindo, temos, por exemplo, cadetes da Academia da Força Aérea, cadetes da Academia Militares Agulhas Negras, aspirantes da Escola Naval, nós temos tropas vindas de selva, do nosso Comando Militar Amazônia. Que bacana. Então será um desfile com bastante representatividade. Muito legal mesmo. Você ouvinte que está chegando agora, eu sou Voltaire Santos e nós estamos conversando com um comandante militar do Planalto, um dos responsáveis pelo desfile, ao lado da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é o General Carmona, falando justamente sobre isso e sobre todas as questões disso. Bom, a gente estava falando sobre os eixos do desfile e nós temos diversos eixos que a população, né, Carmona, vai poder observar durante o desfile. Explica melhor mais sobre os eixos que a população vai poder acompanhar no 7 de setembro. Então, além do eixo Paz e Soberania, nós também teremos um chamado Ciência e Tecnologia, onde vão integrar esse grupamento alunos do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e engenheiros militares da Marinha do Brasil, em que nós vamos estar apresentando alguns produtos de defesa feitos por esses engenheiros militares. Então nós vamos estar desfilando com a viatura Guarani do Exército Brasileiro. Bacana. E também o foguete VSB-30 da Força Aérea Brasileira estarão ali na avenida de desfile. São eixos bem importantes realmente, né? Tem mais algum eixo que o senhor gostaria de destacar, Carmona? Sim, eu gostaria de destacar também outros produtos. Nós temos o submarino nuclear da Marinha do Brasil, não vai estar desfilando, mas é também um produto e é uma prioridade da nossa Marinha. E nós também temos a nossa aeronave, né, KC-390. Então são vários produtos de defesa que são produzidos no Brasil por engenheiros militares brasileiros em prol da nossa soberania. Muito bacana essa ideia também do eixo, isso é bem interessante, né, a gente colocar. Bom, a gente está conversando com o General Carmona, mas temos outros eixos que vão passar, são 4 eixos, né, dessa vez no desfile 7 de setembro, né, Carmona? Exato, Voltaire. Nós temos um eixo também de saúde e vacinação, onde estarão desfilando militares que entregam o serviço de saúde das 3 Forças Armadas, militares esses que no dia a dia fazem o atendimento à família militar, à nossa sociedade, porque trabalham em campanhas de vacinação. Nós teremos, inclusive, estará junto conosco aí o Zé Gotinha estará desfilando no nosso eixo de saúde e vacinação. Mas essa é uma grande notícia. O Zé Gotinha é uma figura muito simpática. Inclusive, essa semana saiu um novo dado. Os brasileiros estão se vacinando cada vez mais. A gente percebe que a presença do Zé Gotinha ajuda nas crianças, ajuda também nos pais. E que bacana ver as Forças Armadas também com esta pegada de conscientização, né, para a ciência, para a vacina. Isso é muito importante, né, Carmona? Exato. Nós temos dentro das Forças Armadas os nossos médicos, enfermeiros que fazem um trabalho importantíssimo em diversas áreas do país. Aqui eu destaco até o trabalho que eles fazem em nossa Amazônia, em prol da nossa população, em prol das nossas comunidades indígenas. Então, a presença das Forças Armadas na nossa Amazônia, boa parte dela se faz através de nosso pessoal de saúde. Bom, então teremos o eixo de vacinação e ciência, o que é algo muito bacana. Paz e soberania, que o senhor já comentou. Saúde e vacinação. E temos também um eixo aí bem específico, né, General Carmona, que é a questão da defesa da Amazônia, que eu acho que é um eixo simbólico não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, ainda mais em tempos de G20, em tempos em que o presidente Lula está sendo convocado por todos os países internacionais para debater questões de preservação da Amazônia. Isso também vai passar no desfile, ou seja, as pessoas vão poder compreender esse processo também, General Carmona. Exato. Nesse eixo da defesa da Amazônia, nós estamos trazendo militares do Exército Brasileiro que servem na Amazônia,
da 2ª Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira. Então, esses militares, muitos deles indígenas, estarão aqui participando do desfile do 7 de setembro em Brasília. É bem bacana essa questão dos eixos, porque a gente percebe, né, General Carmona, que este desfile de 7 de setembro, ele vai ter uma história, uma espécie de enredo. Isso é bacana para quem está assistindo também, né? Há um significado, há uma simbologia, há um conceito que está sendo colocado, e isso é muito importante, realmente. Falamos sobre todos os eixos aí, Carmona, não deixamos nenhum para trás? Falamos sobre todos. Todos os eixos. Então, recapitulando para você, ouvinte, que está chegando agora, nós temos o eixo Paz e Soberania, que é composto por militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz da ONU, integrantes de associações, Ciência e Tecnologia, com alunos dos Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico, Saúde e Vacinação, e aí, além das 3 forças, né, a presença do Zé Gotinha, que vai ser uma grata surpresa, Defesa da Amazônia, né, com militares do Exército Brasileiro, explicando aqui para todos como vai ser esta questão. Bom, outra pergunta, estamos conversando aqui no nosso programa com o General Carmona, comandante militar do Planalto. Outra pergunta é sobre a organização, né? Muita gente... Há uma expectativa de 30 mil pessoas em Brasília, na esplanada dos ministérios. Aliás, você que está circulando já percebe a movimentação, já percebe os tanques, os carros do Exército, aviões chegando para o desfile. Mas, na sua opinião, General Carmona, comandante militar do Planalto, qual o horário que o público deve chegar? A gente sabe que começa às 9 da manhã. Mas é um dia em que o trânsito vai estar completamente alterado e o nosso público que vai para as arquibancadas deve chegar com antecedência, né, Carmona? Exato. As arquibancadas estarão abertas a partir de 6 horas da manhã. Então, aqueles que quiserem chegar mais cedo terão acesso e o desfile realmente começa às 9. 6 horas abre a arquibancada? 6 horas. Pessoas que desejarem podem já chegar cedinho. É por ordem de chegada. Tirando as tribunas da presidência dos convidados, aquela bem ao lado do palco, o restante é por ordem de chegada. Mas nós acreditamos que a quantidade de arquibancadas vai atender bem ao público que desejar vir assistir ao desfile. E aí, por ordem de chegada, quem chegar pega o melhor local. Obviamente, normalmente, exato, né? Bom, o tempo de desfile, começando às 9 horas, pode ser que atrase um pouquinho... Mas qual a expectativa do tempo de desfile? O desfile vai das 9 às 11 horas da manhã, das 9 ao meio-dia. O que a organização está prevendo, Carmona? O desfile ele deve ocorrer 2 horas, englobando a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Então o desfile deve estar se encerrando por volta de 10h30, 10h40 e logo em seguida a Esquadrilha da Fumaça vai fazer uma apresentação para toda a população. Que horas deve terminar o desfile? O desfile deve terminar às 11 horas com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, mas o desfile da tropa todo deve estar encerrando até 10h40. Ah, perfeito, perfeito. Bom, há uma expectativa também, muita gente, além de já ter acompanhado o 7 de setembro, mas muitas pessoas passaram a acompanhar esse ano, vão prestar mais atenção também esse ano. Qual vai ser, General Carmona, você como o responsável pela organização, ao lado do ministro Paulo Pimenta, qual vai ser a ordem do desfile? O presidente da República é o primeiro a passar? Como é que fica a ordem desse desfile? Explica para nós, porque é um momento muito interessante, momento que o presidente Lula, porque o presidente Lula ele é um convidado das Forças Armadas, né? Então, ele é um convidado de honra, ele desfila. Queria entender como é que é a ordem desse desfile de 7 de setembro aqui em Brasília. Bem, o desfile ele foi organizado pelo Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa determinou que o Comando Militar do Planalto assim coordenasse o desfile terrestre. Então é previsto o presidente receber as honras militares e em seguida ele se dirige para a tribuna presidencial, onde nessa tribuna, a partir daí eu vou apresentar a tropa a ele e nós vamos dar início ao desfile que vai ter inicialmente
a parte das escolas, depois vai ter a tropa a pé desfilando, seguiremos por um desfile motorizado com várias viaturas militares da Marinha, do Exército, do Corpo de Bombeiros, e também teremos o desfile aéreo, simultâneo com aeronaves da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Teremos também uma tradicional pirâmide humana, que são militares da Polícia do Exército, que... Um em cima do outro. Exato. Assim. Que bacana, que bacana. Né? Teremos o desfile do nosso tradicional Dragões da Independência, né? 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, e ao final a nossa Esquadrilha da Fumaça. Que é realmente algo que chama atenção. Na sua opinião, Carmona, nós estamos conversando aqui com o General Carmona, que é o comandante do Planalto nesse desfile 7 de setembro, o organizador desse desfile. Qual é o grande ponto alto, assim, o ponto de destaque desse desfile, Carmona? Bom, modo de ver, o ponto alto é que a tropa e os escolares possam, junto com o público, participarem com brilhantismo das comemorações da independência do Brasil. Esse é o desejo, mas vamos confessar que a parte da Força Aérea é muito bacana também, né? Ah, sem dúvida. A Esquadrilha da Fumaça chama atenção, né? De Sem todo o dúvida. mundo inteiro, né? Sem dúvida. Vai fechar com chave de ouro o nosso desfile com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E aí, eles saem da onde ali, mais ou menos, Carmona? Tudo isso que eu tô perguntando, pessoal, é bom que a gente deixe bem claro, e o Carmona sabe disso, há alguns detalhes que não podem ser revelados, que são segredos, e que a gente não vai falar aqui. Esse é um mesmo, esse que eu fiz a pergunta, esse é um fato que a gente não pode revelar, porque faz parte da estratégia também para dar tudo certo, né, Carmona? Não, vai dar tudo certo. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça é coordenada pela Força Aérea Brasileira e tenho certeza que eles vão fazer uma belíssima apresentação ao público que estiver lá presente. Algumas dúvidas que as pessoas perguntam. O presidente Lula, então, ele é o primeiro a passar naquele carro tradicional, ele é o primeiro a vir, e aí o senhor Carmona apresenta ele para as Forças Armadas. Como é que funciona isso aí? O presidente da República, ele vai passar em revista a tropa. O que seria a revista Tropa? A tropa vai ser apresentada a ele, Tá. e ele, em carro aberto, fará ali a revista por toda a tropa. Uhum. Né? A tropa estará perfilada. Entendi. E o presidente, assim, passará a revista. Já no carro. Já no carro. E depois o Carro tradicional. Carro tradicional. Carro tradicional, carro que o presidente utilizou na posse. Isso. E que agora estará desfilando nesse carro. E ocupará o palanque. No palanque nós teremos o canto do hino nacional e o hino da independência. Quando ele chega no palanque, começa o hino. Temos o canto do hino nacional e independência. Então o presidente Lula desloca, aí passa pela revista a tropa, todos os soldados, né, fazendo a posição de respeito. Como é que é o nome da posição que... Prestar a continência. É a continência, né? Normal, né? E ali começa o hino nacional. Quando o presidente chega ao palanque, a tribuna presidencial, vai ter o canto do hino nacional e da independência, e aí eu me apresento solicitando autorização para dar início ao desfile cívico-militar e vamos dali transcorrer as atividades previstas. Comandante Carmona, nessa sua apresentação, o senhor pega um microfone e se apresenta, só para a gente entender como é que funciona? Eu estarei posicionado sobre um blindado, uma viatura Guarani, e acima dessa viatura eu farei a apresentação ao nosso presidente. Aí o que o senhor diz para o presidente? Esse é o Exército Brasileiro? O que se fala naquele momento ali? Eu faço a apresentação regulamentar e solicito autorização para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração do 100º ano da independência do Brasil. Muito bacana. 7 de setembro, muito legal mesmo essa dinâmica, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Bom, a previsão do tempo, eu olhei agora há pouco, vai seguir como está em Brasília. Vai ser uma temperatura, céu limpo, sol. Eu acho que o que a gente pode recomendar também para as pessoas levarem água e filtro solar, né, Carmona? Porque vai ser um sol que... Eu tava no ensaio contigo agora, Carmona, no último final de semana, não passei muito protetor solar, saí com o rosto queimado ali, viu? Então, acho que o filtro solar vai ser um bom companheiro antes de sair de casa, né? Certamente. A hidratação e a proteção solar vai ajudar quem
desejar assistir o desfile em boas condições. Bom, montando esse cenário, então passou o presidente Lula com o carro oficial, o comandante Carmona, que está aqui no programa conosco, dá a ordem de desfile, apresenta a tropa, e aí depois que passa o presidente Lula, vem o que na sequência? Aí o presidente se colocou na tribuna juntamente com as demais autoridades que já estarão ali. As autoridades são todas militares ali? Não, tem diversas outras autoridades. Políticas também, sim, os demais ministros e tal, né? Aí, os convites estão a cargo aí da Presidência da República, mas a partir daí nós vamos dar início ao desfile das escolas e o desfile depois das tropas. Tá, aí termina essa parte que o senhor apresenta, o presidente Lula passou, fica no palco das autoridades, e aí vem as escolas aqui de Brasília. Do governo do Distrito Federal. Do governo do Distrito Federal. Escolas militares, no caso? Não são escolas da Secretaria de Educação. Escolas não há escolas Os colégios militares que vão desfilar é o Colégio Militar tradicional aqui do Exército em Brasília. Temos também o Colégio Tiradentes e o Colégio Dom Pedro II, que são colégios que nós já temos aqui em Brasília, e as escolas do GDF. Tá, passou essas escolas, vem o que depois? Aí vem o grupamento de desfile, que vai estar sob comando do general Troviso, que é o comandante da 11ª Região Militar. Ele vai abrir o desfile militar. E aí o que passa? E aí nós vamos ter na sequência o Estado-Maior Conjunto, que vai estar composto pela Força Aérea, pela Marinha e pelo Corpo de Bombeiros. E aí temos o início dos eixos temáticos, dos 4 eixos temáticos. Nesse momento da Força Aérea, Marinha, passam carros e atributos utilizados pelas forças que estão passando no desfile. Inicialmente vai ser a composição do Estado-Maior, e quando tiver tendo o desfile de cada força, simultaneamente ao desfile terrestre, nós teremos o desfile aéreo, cada força com os seus helicópteros, com as suas aeronaves. Muito bacana, né? É um momento de exaltação realmente da pátria, é um momento de exaltação nacional. Uma curiosidade, comandante Carmona, esse é o primeiro desfile que o senhor fica responsável pela organização por parte do Exército? Sim. Esse é o primeiro? É o primeiro, sim. Tá uma espécie de estreia também? Exato. E como é que tá a tua expectativa? Tua expectativa é boa? É boa, nós fizemos um trabalho conjunto com as autoridades, várias reuniões, estamos bem preparados. O Ministério da Defesa realizou uma coordenação muito grande, e juntamente com os órgãos de segurança pública, a Presidência da República, nós estamos tentando organizar um desfile que vai atender às expectativas. Vai ser realmente um momento muito bacana na esplanada dos ministérios. Portanto, o desfile começa 9 horas da manhã. Olha, chegue cedo, né? Se você puder, eu acho que umas 6h30, 7 horas seria o ideal, né? Também para não ser tão cedo. Mas também tem aquelas pessoas que querem o melhor lugar, aí tem que chegar às 6 horas quando abre realmente os portões, né? Eu acredito que vai chegar esse horário entre 6h30, 7h30, seria muito bom a população chegasse aí. O encerramento é com a Esquadrilha da Fumaça. Digamos assim, o grande finale, a cereja do bolo é com a Esquadrilha da Fumaça, General Carmona. Ela vai encerrar o desfile aí com brilhantismo. Um desfile que ele acaba, o senhor foi detalhando, né? Por tantas atrações, ele acaba sendo um desfile bem rápido, né? Bem objetivo, assim, digamos assim, né? Porque são tantas atrações que 2, 3 horas acaba sendo um desfile que as pessoas têm que prestar bastante atenção, porque ele é rápido realmente, né? Uma das intenções também foi que o desfile esse ano ele fosse mais reduzido, mas que ele tivesse o impacto tão grande quanto. Então nós vamos fazer um desfile que não vai perdurar por mais de 2 horas. Então em 2 horas nós vamos ter passado no desfile o que nós temos de melhor aí nas Forças Armadas. Agora, comandante Carmona, explica para nós, dentro do Exército, o que é o comandante militar do Planalto, para as pessoas entenderem. O comandante militar do Planalto, ele é responsável por todas as tropas operacionais que estão no estado de Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Triângulo Mineiro. Todas as tropas ficam sob sua responsabilidade. Exato. E desde quando o senhor está nesse posto? Assumiu o comando dia 23 de março desse ano. Recentemente. 23 de março já estava
nesse posto. São quantos comandos no Brasil militar? Porque do Planalto são essa região. Tem em outras regiões também tem outros comandos. Sim, nós temos 8 comandos militares de área. 8 comandos militares. E um deles é o Comando Militar do Planalto. Muito bem, muito bacana. Então, você que está nos ouvindo realmente, olha, muito legal essa programação, uma programação que a gente está recebendo aqui o General Carmona, comandante militar do Planalto. Falamos aqui sobre a expectativa de público para o desfile, sobre os eixos do desfile, os militares que vão estar desfilando, o horário que o público deve chegar, quanto tempo será o desfile, a ordem do desfile e o ponto alto. Comandante Carmona, o que a gente tem também, General Carmona, nós não temos discursos oficiais, né? Não tem discurso do presidente, não é momento ali para discursos, né? Ele é temático sob o ponto de vista do desfile, né? Exato. O desfile vai transcorrer sem interrupção e não há o discurso durante o desfile. Isso é importante também para ser exaltado realmente nesse desfile de 7 de setembro, que é algo muito legal que a gente está trazendo, explicando, passando para você aqui um serviço sobre como vai funcionar o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília, nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, diretamente da esplanada dos ministérios, o desfile de 7 de setembro. A gente está conversando aqui com o General Carmona, que é comandante militar do Planalto. Esse ano a organização ficou tanto com o Comando Militar do Planalto, mas em parceria com a Presidência da República, com a Secretaria de Comunicação da Presidência, né? Foi uma parceria feita, né? Quem organiza o desfile é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e em coordenação com o Ministério da Defesa e as demais forças, realizado todo o planejamento e agora teremos a execução atendendo às diretrizes emanadas pelo Ministério da Defesa. E, General Carmona, são quantos anos já de exército, senhor? Já passa de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uma carreira muito bem consolidada, né? Ingressei em 1985. 85, Que bacana. Ingressou, quais foram, o senhor lembra todos os postos que o senhor passou pelo Exército? Assim, ingressei diretamente na Academia Militar das Agulhas Negras. Lá em Resende. Em Resende, no Rio de Janeiro. Né? E depois tive a oportunidade de ser várias vezes instrutor da nossa Academia Militar, Academia Militar das Agulhas Negras. E fui realizando os cursos. O senhor é piloto também? Não. Sou artilheiro. Artilheiro. Da arma de artilharia, sim. Aí foi passando, até... Aí como... nós militares temos vivência nacional, né? Temos a oportunidade de servir em vários lugares do Brasil, tive a oportunidade de servir na Amazônia, em vários estados, então... Circulou o Brasil inteiro. São 18 transferências até hoje. Né? 18 transferências? Isso são 18 estados diferentes? Diversos estados. O Ministro Pimenta lá do Rio Grande do Sul, o senhor chegou a passar lá pelo Rio Grande do Sul? Dos poucos que eu não passei, eu passei em vários outros, né? Então foi experiência interessante para mim e para a família, interessante. E aí a família vai junto, né? Tem que acompanhar, Graças a Deus, a família sempre me apoiou muito, minha esposa, minhas filhas, e a gente tem estado em vários lugares com várias aprendendo aí cada dia mais. A união familiar nesse sentido é fundamental para o sucesso da carreira. Um apoio muito grande que permite com que a gente possa cumprir a nossa missão da melhor forma, e tendo essa retaguarda da família nos ajuda muito. Muito legal. General Carmona, comandante militar do Planalto, muito obrigado pelas informações. Acho que a gente conseguiu detalhar e gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, deixasse a sua última mensagem para todos que vão curtir o 7 de setembro. E fazer uma pergunta, faixas, algum tipo de manifestação vai ser permitido, não é permitido? É aconselhado não levar nenhum tipo de faixa, seja de apoio ou crítica a governo? O melhor é a pessoa ir normal, né? Sem tumultuar, congestionar o evento, digamos assim, né, Carmona? Acho que esse momento é o momento de nós festejarmos a nossa independência. Então, acho que dentro desse espírito, cada um ali, eu acho que deve ir comemorar
da melhor forma. Última mensagem, então, General Carmona, comandante militar do Planalto, deixar a sua mensagem final para todos que... 2 mensagens eu quero, Carmona. Uma para os militares que vão desfilar e a segunda para o público que vai prestigiar e acompanhar esse desfile de 7 de setembro, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, direto da Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília. Comandante Carmona, General Carmona, aqui, comandante do Planalto. Bem, aos meus comandados, tenho a certeza que nós temos a convicção que vamos fazer o melhor desfile possível. Para isso planejamos, treinamos e juntamente com a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e os escolares aqui do GDF, nós vamos fazer um excelente desfile. E eu gostaria de aproveitar e convidar o nosso público para visitar a exposição das Forças Armadas. Bacana. Que nós estaremos realizando na Esplanada dos Ministérios a partir do dia 7 até o dia 10. Fica depois. Então o pessoal que ficar no feriado aqui, final de semana, vai poder visitar a nossa exposição, onde ali vai conhecer um pouco mais das Forças Armadas. Onde vai ser a exposição ali, Carmona? Vai ser no centro da Esplanada dos Ministérios ali, e já tem ali bastante meios sendo colocados, e tenho certeza que a população vai gostar muito de visitar a exposição das Forças Armadas. Vai ser bacana, fica o convite. E o recado para os espectadores, para quem vai para as arquibancadas curtir, qual é o seu recado, Carmona? Eu tenho certeza que o público que ali estiver vai sair muito satisfeito em ter ali as Forças Armadas desfilando com os seus equipamentos militares, com os nossos estudantes, comemorando nosso 7 de setembro, a nossa independência do Brasil. Carmona, outro recado que eu acho interessante para aquele menino que vai estar na arquibancada e que vê as Forças Armadas, o Exército, qual é o recado para aquele menino que sonha em ser militar, em ter, quem sabe, um dia uma carreira militar como é a sua? Qual é o recado que o senhor passa? Quais métodos ele tem que buscar? Qual o recado que o senhor coloca? Todas as forças, né? O Exército, a Marinha, a Força Aérea, tem escolas. Esse jovem ele pode transformar o seu sonho em realidade. Basta para isso ele estudar, ter a vontade, e ele vai, tenho certeza, abraçar uma carreira de muitas realizações, muitas conquistas. Sobre os hinos que são tocados, seja do momento do presidente, no início, no fim, pelo que eu vi no ensaio, é o hino nacional e o hino da independência, né? Ou tem mais hinos? São esses, os dois hinos que são tocados. São os dois hinos que são tocados, né? Bom, então vou agradecendo aqui realmente todas essas explicações, é sempre muito bom. General Carmona, ele que é do Comando Militar do Planalto, vai estar envolvido com o 7 de setembro, momento alto, junto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e, claro, toda a Presidência da República que faz esse evento. O ministro da Defesa também é um grande protagonista. General Carmona, muito obrigado. E um excelente desfile 7 de setembro. Muito obrigado aqui, sempre à disposição. Nós vamos para um rápido intervalo. Esse foi o General Carmona, do Comando Militar do Planalto. E a gente volta com mais programação, justamente aqui em todas as rádios do nosso país. Muito obrigado e um grande abraço. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento Cremers, em defesa da boa medicina. Rede de Farmácia São João e Hipermix. Eu, Voltaire Santos, estou com meu colega Leandro Molina, do Departamento de Rádio Difusão da SECOM. Boa noite, Molina. Boa noite, Voltaire. Boa noite, ministro. Boa noite, presidente Preto da CONAB, está por aqui também. Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e o presidente da CONAB, Edgar Preto. Ministro Pimenta, foi um dia pesado, mas um dia que começou ainda na madrugada, com muito trabalho, e o senhor conseguiu despachar também com o presidente Lula, levando as informações sobre o que o Rio Grande do Sul precisa. A
Acho que a primeira informação, ministro Pimenta, é que o governo federal estará no Rio Grande do Sul prestando todo o apoio e solidariedade. Boa noite, ministro Pimenta. As informações oficiais neste momento complicado que vivem os gaúchos e as gaúchas no Rio Grande do Sul. Boa noite, Voltaire. Boa noite, Molina. Boa noite, meu prezado amigo, companheiro Edgar Preto, nosso presidente da Conab. Boa noite. Prezados amigos e amigas que nos acompanham nessa live. O último boletim da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul é das 18 horas, né? Às 18 horas nós tínhamos 66 municípios atingidos, 1.650 desabrigados, 2.984 desalojados e, infelizmente, já tínhamos nesse horário a confirmação de 21 óbitos, né? Desde ontem à noite, infelizmente, os avisos meteorológicos que alertavam para o risco dessa tragédia se confirmaram, né? Nós tivemos uma forte chuva do estado do Rio Grande do Sul, na região do Planalto, na região da Serra, na região do Vale do Taquari, também algumas outras regiões, né, próximo a Ijuí, entre Juiz. E rapidamente, né, nós tivemos um efeito devastador, né, principalmente na bacia do Taquari, do Rio Taquari, do Rio Jacuí, uma velocidade absurda em que o rio subiu, e todo mundo no Rio Grande do Sul já ouviu falar da famosa enchente de 1941. Foi a enchente que levou, inclusive, à construção do Muro da Mauá, em Porto Alegre. E, para surpresa de todos, né, o rio começou a subir, ultrapassou a marca da enchente de 41. No sul, chegou num determinado momento, hoje, a 28 metros, né? Desde ontem à noite, então, quando o presidente Lula começou a tomar conhecimento e receber as informações, ele acionou o governo, a Defesa Civil, o chefe da Defesa Civil, o Volney, que está diretamente conosco desde a madrugada, o ministro Valdez Góes, o Edgar Preto, presidente da Conab, o Ministério da Defesa. Num primeiro momento, nossa interlocução foi com o secretário, né, Beto Fantinel, e entramos à madrugada, né, buscando mecanismos e formas de levar o socorro, o suporte, né? Nós tínhamos durante a madrugada várias famílias que estavam em cima das residências, telhados de residências, várias localidades isoladas, localidades que eram atendidas por uma ponte, por uma balsa. A ponte foi derrubada, a balsa foi levada pelo rio. Uma situação de desespero, né? E o primeiro pedido que nós recebemos do governo do Estado, prezado Edgar, foi que nós pudéssemos auxiliar, porque o governo do Estado, naquele momento, estava com 3 helicópteros que não tinham como continuar trabalhando pela situação meteorológica e porque não conseguem pousar em áreas alagadiças, né? Que era a importância de que o Exército pudesse estar lá e utilizasse botes, né, para ajudar no salvamento. À primeira hora da manhã, o comboio saiu de São Gabriel, com 18 militares e 3 botes do Comando Militar do Sul que estão em operação, estão apoiando as buscas e o trabalho, né, de resgate imediato de pessoas isoladas desde a primeira hora da tarde de hoje, né? Posteriormente, ainda na primeira hora da manhã, eu tive a oportunidade de despachar com o presidente Lula, complementando as informações. Às 8 horas nós já tínhamos o primeiro boletim da Defesa Civil do Estado, e o presidente ali, né, determinou ao ministro Valdez e a mim, né, para que mobilizássemos uma equipe, para que imediatamente viabilizássemos as condições de total apoio para o Rio Grande do Sul e deslocamento para o Estado, né?
Logo em seguida, eu entrei em contato com o governador, Eduardo Leite, em nome do presidente, e o governador me informou que o que ele precisava de mais imediato era apoio de aeronaves, helicópteros, pequeno porte, enfim. O governo do estado dispõe de 3 helicópteros esquilos, são helicópteros pequenos, que estavam atendendo Mussum, Encantado e Roca Salles, né? Nós mobilizamos o Ministério da Defesa, também o ministro Flávio Dino da Justiça. Conseguimos que fossem deslocados 3 aeronaves da Marinha, pequeno porte, que já estão trabalhando no resgate durante todo o dia, mais um helicóptero, né, da Força Aérea, então 3 aviões pequenos, mais um helicóptero da Força Aérea, e um helicóptero Black Hawk da FAB, que inclusive é da base aérea de Santa Maria, que a partir de amanhã, aqueles helicópteros grandes, aqueles helicópteros americanos, a partir de amanhã também estará à disposição para trabalhar no resgate, né? Então, o governo federal tomou todas as iniciativas ao nosso alcance, também na área da assistência social. O Edgar tem informações sobre o trabalho da assistência social, o trabalho da Conab. E amanhã, né, então, às 6 horas da manhã, nós estaremos nos deslocando para o Rio Grande do Sul, né? Pela logística que foi pensada, né? Nós devemos pousar em Caxias do Sul por volta de 8 horas da manhã. Vamos nos deslocar de helicóptero e faremos sobrevoo em 2 regiões. Faremos um sobrevoo na região de Mussum, Encantado e Roca Salles, mas também faremos um sobrevoo na região de Santa Teresa e Nova Roma, né? Que são regiões, Santa Teresa, patrimônio histórico, na região da Serra, também uma cidade, né, duramente atingida. Nova Roma, a ponte caiu, a balsa foi levada embora, cidade isolada. E depois desse sobrevoo, junto com o governo do estado, nós estamos construindo uma agenda de trabalho com prefeitos, lideranças da região, né? No primeiro momento, essa reunião havia sido pensada para ocorrer em Encantado, mas na avaliação da Defesa Civil, Encantado não encontra condições para que as aeronaves possam chegar. Num segundo momento, ficou definido que a reunião ocorrerá em Lajeado, mas, nesse momento, agora, uma equipe da Defesa Civil está em deslocamento para Lajeado em função da interrupção da 386, né, que pode inviabilizar a reunião em Lajeado. Se isso acontecer, ao que tudo indica, a reunião ocorrerá em Estrela. Mas nós estamos ainda acompanhando essa definição que deverá ocorrer dentro dos próximos minutos. A equipe da Defesa Civil e do Ministério da Integração estão de plantão nesse momento trabalhando. Para concluir as informações, as nossas equipes da Defesa Civil chegaram ao estado do Rio Grande do Sul hoje por volta das 14 horas, já se integraram ao trabalho da Defesa Civil do estado e vão participar da elaboração dos planos de trabalho dos municípios. Esses planos de trabalho, eles são de 3 ordens. O primeiro é o socorro emergencial. O socorro prevê água, alimentação, abrigo, né, todas aquelas ações absolutamente emergenciais, inadiáveis para dar segurança e salvar vidas. Né? Então, o plano de trabalho da prefeitura é fundamental, porque nós temos que saber quantas pessoas nós precisamos atender e assim por diante. Num segundo momento, serão as ações de desobstrução. Desobstrução de rodovias, estradas, acesso a próprios municipais, limpeza, né? Limpeza. Quer dizer, as cidades estão tomadas pela água, pelo barro, sabe-se lá, né, em que situação nós vamos encontrar esses municípios quando o rio baixar, né? E num terceiro momento, então, as ações de apoio à reconstrução, né? Então, são os 3 momentos. Nós não precisamos esperar uma coisa
fazer a outra. Podemos ir fazendo já imediatamente. E sendo feito dentro daquilo que a gente orienta, essas ações emergenciais, nós temos condições de liberar recursos em até 48 horas. Né? Então, eu quero aqui transmitir o compromisso do presidente Lula, do nosso governo, né? Reafirmar aqui a nossa disposição de trabalho conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, com a nossa bancada federal, com a bancada estadual. O presidente da Assembleia também entrou em contato comigo. É um momento de grande união do nosso Estado para que a gente possa enfrentar, né, essa situação de absoluta calamidade que ninguém esperava e que agora nós temos que agir para tentar minimizar, né, os estragos e essas consequências que, lamentavelmente, o nosso Estado está vivendo. O prefeito de Mussum, é o prefeito Matheus Trojan, ele está nesse momento num voo indo para São Paulo, de São Paulo voltando para o Rio Grande do Sul, está nos acompanhando, mandou um WhatsApp agradecendo também hoje todo o acolhimento que foi realizado com o ministro. O Maneco, né, o Maneco foi prefeito de Itaguari, foi presidente da FAMURS, ajudou muito nessa mobilização com os prefeitos, e o prefeito de Mussum estava em Brasília, né, por conta de uma tempestade de granizo que aconteceu no final do mês passado. Né? Então, realmente é uma situação dramática. Mussum, um dos municípios mais atingidos, e o prefeito acompanhou durante todo o dia o esforço, as reuniões, e sabe do nosso compromisso. Muito obrigado a todos que estão acompanhando no YouTube, no canal da Resistência, nas redes sociais do ministro Paulo Pimenta, nas redes sociais do presidente da Conab, Edgar Preto, e também obrigado também aos proprietários, diretores das emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, que de forma muito sensível estão abrindo espaço, porque sabem que esse é um espaço de prestação de serviço, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Pampa, Rádio Independente, Rádio A Hora, Rádio Luz e Alegria, Rádio Membuí, que estão conosco abrindo suas programações. Leandro Molina. São um registro aqui de emissora também na região norte, região do Planalto, Rádio Irapuru de Passo Fundo também, fora da região atingida, mas também retransmitindo informações que estão sendo postas agora à noite aqui. Para além da questão de estrago em relação à chuva, enfim, à enchente, como o ministro falava, é preciso esse primeiro acolhimento para as famílias que estão passando por essa necessidade e questão de desabrigados. Presidente da Conab, Edgar Preto, a questão de alimentação também é muito importante para essas famílias nesse momento. Como é que a Conab está trabalhando em parceria com os demais órgãos do governo em relação a mais essa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul? Boa noite, Molina. Boa noite, Voltaire. Saudação especial aqui ao nosso querido ministro Paulo Pimenta. Agradeço ao convite que ele me fez também para participar aqui desses informes tão importantes para o nosso Rio Grande do Sul. Muito possivelmente, Leandro Molina e Voltaire, muitas famílias, por certo, a única meio de comunicação que tem é pelo rádio. Então, é uma saudação também para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo. O ministro Paulo Pimenta fez um relato aqui muito detalhado de todas as ações, enfim, as informações, não só do governo federal, mas o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Isso demonstra que é alguém que realmente está, desde a primeira hora, acompanhando para e passo o drama que vive mais uma vez o nosso Rio Grande do Sul. Então, querido amigo ministro, eu quero lhe parabenizar. Não poderia ser diferente, porque eu lhe conheço aí do compromisso que tem com o nosso Brasil, em especial com o Rio Grande do Sul, ainda mais nesse momento em que você acompanha muito de perto o dia a dia do nosso presidente Lula, que também tem todos os momentos, Brasil afora, demonstrado toda a sua sensibilidade com o povo que precisa em momentos como este. Eu também, ministro, recebi muitos contatos de liderança que a gente convive já há muitos anos, especialmente de vereadores e prefeitos, lideranças de entidades, movimentos sociais, nos trazendo informações que você relatou, do drama, enfim, que as cidades vivem na região da Serra, a região dos vales, uma região para além das vidas ceifadas, né? 21 vidas perdidas até aqui, pessoas ainda desaparecidas, pessoas ilhadas, pessoas fora das suas casas, toda a nossa solidariedade nesse momento tão difícil que nos entristece a todos. E como tu falaste, Leandro, os prejuízos também, né? O dia a dia, a hora,
as necessidades básicas, mas eu fico imaginando, Paulo Pimenta, que ainda as informações de prejuízo econômico são incalculáveis. Nós estamos falando de regiões altamente produtivas, economicamente muito potente, muito pujante no nosso Rio Grande do Sul, região norte, Planalto, Serra, Vales. Enfim, a gente vai ainda no futuro ver com mais detalhes ainda toda a necessidade que vai haver dessa população. E o que nós temos que dizer neste momento, além da solidariedade, Leandro, é dizer que nós não faltaremos mais uma vez. É de sul a norte, especialmente em momentos como esse, o governo do presidente Lula tem agido e tem feito essas parcerias, dado apoio, dado suporte aos governos, tanto municipal como estadual. Eu fui acionado também, ministro, pelo secretário Beto Fantinel, agora durante o dia, agora à tarde ele formalizou um pedido para a Conab e para o MDS, que é o ministério que detém o orçamento para as questões humanitárias, emergenciais, especialmente de alimentação. E na conversa que tive já com o ministro Wellington, enfim, o orçamento já está assegurado e nós já estamos mobilizando o transporte de cestas de alimentos que estão indo para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nós tivemos uma ação também potente ali na questão do ciclone, que foi o último, né? Nós esvaziamos os nossos estoques que tínhamos de cestas de alimento no depósito da Conab lá em Canoas. Nas primeiras 10 horas depois do ciclone, nós já estávamos também com o apoio do Exército, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fazendo as primeiras entregas de cestas às pessoas que estavam fora das suas casas. E agora nós estimamos, Molina, que 24 horas é o tempo necessário para que essas cestas de alimento comecem a chegar nessas cidades onde tiver necessidade. O governo do estado nos formalizou um pedido de 3 a 5 mil inicialmente. Eu já dei a garantia a eles que nós vamos assegurar que esse volume de alimentos chegue o mais rápido possível no Rio Grande do Sul. E, obviamente, no decorrer de tudo que a gente vai ver lá amanhã, pessoalmente, nos diálogos que faremos com o governo do estado, o que houver necessidade, a gente vai estar mobilizado pela Conab, com a nossa superintendência do Rio Grande do Sul e em outros estados também, caso for necessário, fazer esse alimento chegar lá o mais breve possível. Bom, Molina, Edgar Preto, ministro Paulo Pimenta, tão logo o ministro ficou sabendo, trabalhou durante toda a madrugada e hoje, no começo da manhã, o ministro Paulo Pimenta já conversou com o presidente Lula bem no começo da manhã e o presidente Lula, Molina, na abertura do programa Conversa com o Presidente, já manifestou solidariedade e colocou o governo federal à disposição. Nós vamos acompanhar o que disse o presidente Lula no começo da manhã de hoje, se colocando ao lado dos gaúchos e gaúchas que sofrem nesse momento em virtude das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, em especial o Vale do Taquari, Serra Gaúcha e Planalto Médio. O presidente Lula aqui no Sintonia Pública. Hora de se atualizar. Fique agora com o programa Sintonia Pública. Agora, eu acho que é importante a gente começar também esse programa prestando uma solidariedade ao povo gaúcho da região de Passo Fundo e da região de Caxias. Ou seja, tem uma chuva. Há um pouco tempo atrás a gente estava lá solidário, fomos lá, vários ministros, inclusive o nosso querido deputado Pimenta, ministro da SECOM, foi lá porque tinha uma seca em várias regiões. Nós fomos lá com vários ministros para tentar ajudar. E agora tem excesso de chuva. Choveu muito em algumas regiões, tem alagamento. Pelo que eu vi, tem 4 mortos já. E eu queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul que amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul. E outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Aonde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar desses problemas. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida como é de direito de todo mundo. Essa palavra, então, do presidente Lula, nesta terça-feira pela manhã, no programa Conversa com o Presidente, o cenário mudou desde a manhã de hoje, né? O presidente ainda citou 4 vítimas, né? Infelizmente o número aumentou para 21 vítimas registradas oficialmente até agora.
Ministro Paulo Pimenta, esse gesto do presidente, primeiro, mostra o respeito do governo federal, né, com a população, não só gaúcha, mas de todos os problemas, já tivemos vários problemas esse ano no Brasil, vítima dessa enchente lá, e que nessa hora precisam do apoio do governo federal. Porque não são números, né, ministro? São vidas. O presidente Lula, desde o início do seu governo, né, e mais uma vez o presidente Lula esteve presente em diversos locais do país durante esse ano, sempre que necessário, o governo se fez presente. Com o ministro da Integração Nacional, com o chefe da Defesa Civil, com outros ministros e assim por diante, né? No Rio Grande do Sul, infelizmente, nós estamos enfrentando já a 4ª situação de emergência esse ano. Primeiro, nós tivemos uma estiagem, né, fortíssima, atingiu mais de 300 municípios. O Edgar Preto, como presidente da Conab, acompanhou muito de perto, né? Depois tivemos um primeiro ciclone extratropical, que atingiu muito aquela região de Maquiné, Cará, litoral norte. O ciclone seguiu, né, mais ou menos Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, até São Leopoldo. Depois tivemos um terceiro ciclone, né, nos últimos dias. Então, infelizmente, nosso estado vive uma situação dramática, né? E mais uma vez, então, o presidente determinou a nossa presença. Uma coisa que normalmente as pessoas perguntam, e hoje eu recebi essa pergunta várias vezes, meu querido Edgar, o governo vai anunciar recursos, né? Qual o recurso disponibilizado? E o presidente Lula já disse isso em várias oportunidades. O recurso será o recurso necessário, né? O recurso necessário nós saberemos a partir do momento em que as prefeituras municipais conseguirem concluir os levantamentos e puderem elaborar os seus planos de trabalho, que serão homologados pela Defesa Civil do Estado e chegarão até Brasília para que nós possamos contabilizar o recurso necessário, né? Como eu já expliquei, nós temos uma primeira ação agora, que é a ação emergencial, que é o socorro, é a garantia da segurança, né? Abrigo, água potável, alimentação, né? Produtos de higiene. Essa é agora a questão principal, o foco principal. Nós temos ainda muitas famílias desabrigadas e muitas famílias desaparecidas. É claro que nós temos que considerar um aspecto importante. A grande maioria dos municípios está sem sinal de internet, sem sinal de celular. Exatamente. Cidades que só tem, por exemplo, internet na prefeitura. Então isso também cria uma insegurança, as pessoas não conseguem se comunicar, muitas famílias que residem no interior, e isso evidentemente faz com que a preocupação das pessoas se multiplique, né? Você começa a ligar o dia inteiro para um parente, para um conhecido, o celular não toca, não tem luz, né? Não tem internet em muitas cidades. Então isso faz com que a gente tenha um grau de insegurança sobre a real dimensão, né, da tragédia. Em segundo lugar, né, é a ação de desobstrução. Agora, essa ação de desobstrução ela só é possível depois que o rio baixar, né, que é a limpeza. É muito importante a questão da limpeza, porque quem já viveu situações como essa sabe que, né, uma cidade como Mussum estava com 80% da cidade debaixo d'água, Santa Teresa com mais de 80%, o volume d'água. Eu vi hoje imagens de prédios, né, onde estava só o telhado, prédios com 2 andares que foram, né, prédios comerciais. Você acompanhou o Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link entre os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. De volta na próxima quarta-feira, às 7 da noite. Apresentação: Voltaire Santos.